Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, Manual Bíblico Ilustrado Vida, editado por Daniel Reis e Scott Duval. Vários eruditos comentam, essa obra, eruditos no Antigo Testamento e eruditos do Novo Testamento. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista. Lá eu mostrei ali o livro de Gênesis, Êxodo, que é a base, Mostrei para vocês ali como os escritores, os autores trabalham nesse manual, e eu mostrei mais a base, Como eles trabalham todos os livros, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. A principal mensagem do Antigo Testamento, dos livros, e assim segue também o Novo Testamento, a mensagem do Novo Testamento, os principais temas, os principais tópicos e por aí vai. E como eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, você tem aqui mais de 500 figuras, fotos e mapas coloridos, uma ferramenta essencial para o seu crescimento na leitura da Bíblia, o guia completo de cada livro da Bíblia. Você tem vários manuais, Você tem o manual bíblico Halley, você tem o manual bíblico SBB, enfim, mas eu particularmente, isso aí é uma coisa pessoal, tá? Eu gostei mais desse, pessoalmente, gostei mais desse, tá? Muito completo, muito completo. Mostrei também a quantidade de páginas, as folhas, são brancas, mas uma folha especial, lisinha, maravilhosa. Mostrei para vocês o sumário, que é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte, você vai ter aí a história de Deus e a sua história, que vai trabalhar aí o Antigo Testamento, como o Pentateuco, livros históricos, os livros sapienciais e salmos, os profetas. Depois você tem a história entre o Antigo e o Novo Testamento, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Aí você tem o Novo Testamento, todo o contexto. Olha que maravilha. A segunda parte você tem aí como a Bíblia surgiu, e a terceira parte, estudo mais aprofundado da Bíblia, tá? Então, no total, você aqui, você vai ter aí 1.147 páginas. 1.147 páginas. Então, você tem bastante conteúdo aqui. Bastante conteúdo. Uma coisa maravilhosa. Querido, só um minutinho, viu? Só um minutinho. Prontinho. Voltamos aqui. Vamos pegar aqui, queridos, a história entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos lá. Olha só. Você tem fotos o tempo todo, viu? Aqui é o livro de Isaías, Deixa eu mostrar para vocês aqui, Deixa eu pegar aqui vocês, Você tem aqui Isaías. E todos os livros, que você tem a relação dos livros do Antigo Testamento, e em destaque o livro de Isaías. Isso aqui é uma imagem, da Babilônia, dos portões da Babilônia. Olha só, que era todo desenhado, com os animais.
que representava ali os deuses babilônicos, né? Você tem o deus Marduk, que era o principal deus babilônico, que era representado numa figura de um leão. De um leão. Tá? Então você tem aqui Isaías, você tem o principal tema, condenação pela quebra da aliança e salvação por intermédio do servo vindouro de Deus, que seria o Messias. Né? Aí você tem uma introdução ao livro de Isaías. Vou mostrar isso aqui para vocês terem a noção. E já vou para o Novo Testamento. Olha só. Aí depois ele vem, ó. Quem foi Isaías? Assim ele vai fazer com todos os livros, tá? Quem foi Isaías? Tá? Aqui você tem, olha, uma coisa maravilhosa, um achado arqueológico, que foi o rei Tiglat-Pileser III, retratado nessa escultura. Inicia um período de brutal expansão assíria, que controlou a situação geopolítica durante todo o ministério de Isaías. Os assírios, eles eram conhecidos por sua crueldade. Eles mutilavam os corpos, empilhavam os corpos, empalavam. Eles cortavam a orelha, cortavam o nariz, arrancavam os olhos, arrancava ou tirava a pele com a faca dos inimigos vivo, pegava a faca e atirando a pele dos inimigos vivos. Eles eram cruéis, brutais. Tá, aqui está a foto aqui, ó. Aí você também tem mais foto aqui, ó. Qual é o contexto de Isaías? Ele vai explicar para você. Tá? Aqui você tem uma imagem de um ídolo, né? Um deus em Tita. Isaías acusa Israel e Judá de adorar ídolos. Israel, gente, antes do cativeiro babilônico, nunca foi monoteísta. Nunca foi. Poucos eram. A maioria da nação eram politeístas. Adoraram vários deuses. Vários. Israel só vai se tornar monoteísta, adorar um único Deus, depois do cativeiro babilônico, quando o povo retorna. Aqui o contexto, quais são os temas centrais de Isaías. Assim, os escritores aqui, os autores, irão fazer com todos os livros. E é foto o tempo todo. Arqueologia, tá? Aqui você tem os temas centrais. Isaías, ele vai te dar todas as bases, os capítulos, os versículos. Quais são os aspectos interessantes e singulares de Isaías? Ele vai te dar também aqui, os aspectos interessantes e singulares no livro. Qual a mensagem de Isaías? Tá? Aí ele vai dividindo aqui, vai dividindo. Condenação com lampejos e livramento, que é o capítulo 1, do 1 ao 39. Aí ele vai explicando, tá? Aqui é uma joia de ouro aqui, joia de ouro da Pérsia. Isaías 3, do 16 ao 26, diz que Deus removerá toda a joia e enfeite das mulheres de Israel e as enviará ao cativeiro devido ao seu pecado. Né? Tem gente que usava esse texto para condenar o uso de joias. É loucura, né, gente? Você não conhece a Bíblia, o contexto histórico, cultural, você acaba criando loucuras. Olha que maravilha. Aí ele vai continuando aqui, o chamado de Isaías. Aqui você tem um Atenaz. Vou mostrar para vocês aqui, O anjo veio com Atenaz, né? E tocou o lábio de Isaías. Isso aqui é um Atenaz, tá vendo? Atenaz. Tenaz de bronze procedente de Chipre. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Isaías 6,6. É maravilhoso, gente. Uma obra sem comentários, viu? Essas partes aqui de baixo, tá vendo aqui a cruzinha? São os pontos principais, que vai trabalhar, Isaías 6,6, Isaías capítulo 6, do 6 ao 9. Sempre ouvindo, mas nunca entendam. Deus falou para Isaías que ele ia pregar para o povo que não ia entender, que não ia ouvir. Tá? E essa expressão de Isaías é citado mais vezes no Novo Testamento do que qualquer outra passagem do Antigo Testamento.
Aí tem aqui as passagens de Mateus, de Marcos, de Lucas, João, Atos e Romanos. Ó, a Babilônia na profecia. Você sempre vai ter esses pontos aqui comentado por eruditos, né? Então, a Babilônia na profecia. Aqui não tem o nome de quem comenta, mas está aqui um comentário sobre a Babilônia na profecia. E aqui é um touro, tá? Um touro colossal de asas e cabeça humana que guardava a entrada do palácio do rei assírio Sargão II, contemporâneo de Isaías. Está aqui, ó. Todos aqueles povos eram politeístas, né? E você vê que as barbas, o cabelo também, a barba e o cabelo dos assírios eram trançados, ó. Eram trançados. E assim eles retratavam seus deuses. Aí continua aqui, ó. E dá uma ênfase maior em Isaías, né? Que é um livro grande. Quanto maior o livro, maior a ênfase. Aqui mais um achado, ó, uma tabuinha babilônica contendo o mapa do mundo conhecido da época, com o nome de várias nações. Olha só, daquela época, gente. Os babilônicos, eles eram feras em relação também ao zodíaco, aos astros, a consultar o sol, lua, estrelas, a fazer previsões, enfim. Então é uma coisa monumental, né? Aqui é um livro sobre o Egito. A destruição de Senaqueribe, de melodias hebraicas. Lord Byron e George Gordon comenta aqui. Está comentando. Ó, aqui, ó, isso aqui é um achado arqueológico importante. Ó, esse prisma de argila é um dentre muitos que contém inscrição com relatos das campanhas militares de Senaqueribe. Em geral, esses registros régios eram propagandas e estavam repletos de desvaneios políticos. Por isso é fácil compreender que Senaqueribe não mencione a desastrosa derrota em Jerusalém, mas ele também não diz ter subjugado Jerusalém. Apenas menciona as vitórias sobre as cidades vizinhas e sobre Ezequias de Jerusalém. O prisma diz: torneio Ezequias um prisioneiro em Jerusalém. Seu palácio real transformou-se em uma gaiola de passarinho. Então ele não conta suas derrotas, né? Só conta suas vitórias. Aqui é o aqueduto de Ezequias. Tá vendo? Está lá em Jerusalém até hoje. O rei Ezequias construiu esse aqueduto para fortalecer as defesas de Jerusalém contra os assírios. Então, gente, é detalhe demais. Os cânticos dos servos de Isaías. Os cânticos dos servos de Isaías. Que a maior parte desse servo é Israel. E tem um grande debate sobre Isaías 53, né? Que ali não é Israel, o servo ali. O servo é o Messias. Mas ali não está o nome de Messias. É um servo oculto, é alguém desconhecido. Que nós sabemos que é o Messias, que é Cristo, por meio do Novo Testamento. Quem comenta é o Richard Schultz. Então ele está muito bom, muito bom. Deixa eu correr, gente. Correr, senão... O túmulo do rei Ciro, da Pérsia. Olha o túmulo de Ciro aqui, ó. O rei que libertou o povo de Israel do cativeiro. E assim você vai vendo, é arqueologia o tempo todo, é foto o tempo todo, tá? Aqui, ó, a divindade, que é o deus Amon, que era um dos principais deuses do Egito, tá? Em Jeremias 46, 25, o profeta proclama juízo contra o Egito e contra o deus Amon, que é Jeremias. Bem, Lamentações. Deixa eu correr porque o tempo tem que mostrar mais coisas. Então, para mim, é disparado o melhor manual bíblico. Para mim, tá? É opinião minha. Você pode ter uma opinião diferente, tranquilo. Malaquias. E sempre no final, esqueci de falar, ó, ele vai colocar como aplicar o livro para nós hoje. Como aplicar Malaquias à nossa vida hoje.
Assim ele faz com todos os livros, tá? Destaca o principal versículo do livro, nesse caso aqui é Malaquias 4:2. Aí vem a história entre o Antigo e o Novo Testamento. A história da Terra Santa, entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fala um pouquinho do período interbíblico, o período persa. Dá só um resumo aqui. O período grego, com Alexandre o Grande. Aqui você tem a foto, o busto, né, de Alexandre o Grande. O período ptolemaico. O período Seleucida. O período Macabeu Asmoneu. E o período romano, que é uma moeda com Antíoco III, e aqui é outra moeda com Antíoco IV. Aí vem o Novo Testamento. Tá? Ele vai trabalhar o contexto do Novo Testamento, que quem comenta é o grande erudito já falecido Grant R. Osborne, contexto do Novo Testamento. Ele vai falar um pouquinho aqui, dar um resumo, tá? Contexto político, nesse caso o contexto político judaico. Aqui é o templo, né, que Herodes construiu, é um templo suntuoso, né? O contexto político greco-romano, o contexto social judaico, o contexto social greco-romano, o contexto religioso, nesse caso o contexto religioso judaico, o contexto religioso greco-romano. Aí vem um panorama sobre a vida de Cristo, quem comenta é o Mark Strauss, tá? O nascimento e infância, preparação para o ministério da Galileia, na Galileia, os últimos dias em Jerusalém, a paixão do Messias, a ressurreição do Messias. O que é um evangelho? E por que há 4 evangelhos? Quem comenta de novo é o Mark Strauss, ele vai falar por quê. Depois o problema sinótico, do Matthew Williams. Todo mundo que estuda o Novo Testamento, se você tem uma introdução ao Novo Testamento, vai falar sobre isso. E o que é o problema sinótico? Quais foram as fontes que eles usaram? É uma discussão. Não se sabe ao certo todas as fontes que os evangelistas usaram. As datas que eles escreveram também é debatido até hoje. Não se sabe as datas. E por aí vai. As narrativas que são diferentes, como por exemplo, Lucas e Marcos só fala de um gadareno, um endemoniado gadareno. Mateus fala de 2, no capítulo 8, versículos 28 e 29. Fala de 2 gadarenos. De onde Mateus tirou essa fonte? Ou melhor, de onde Mateus tirou essa informação? Que fonte ele bebeu? Não sabemos. Então isso é um problema sinótico. Esse é o problema sinótico. Por que sinótico? Porque Lucas, Mateus e Marcos são parecidos. A palavra sinótico significa visão em conjunto. 95% do Evangelho de Marcos você vai encontrar em Lucas e Mateus. Logo, se entende que Lucas e Mateus usaram Marcos como fonte. Isso aqui é interessante. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre do problema sinótico. Deixa eu correr aqui. Acabando essa rápida visão panorâmica do Novo Testamento, ele começa aqui. Você tem os livros todos do Novo Testamento e destaque Mateus, que é o primeiro livro. Aí vem o Evangelho de Mateus. Jesus, o Messias judeu, traz salvação a todo mundo. Ele começa uma rápida introdução. Quem escreveu Mateus. Você tem uma foto de Belém de Nazaré e Egito, um mapa, né? Quem eram os destinatários de Mateus, a comunidade para a qual ele escreveu. Quais são os temas centrais do Evangelho de Mateus? Você vai encontrar aqui. Quais são os aspectos interessantes e singulares de Mateus? Qual é a mensagem de Mateus? E aí por aí vai. Aí o Joseph Dodson dá uma palhinha aqui sobre o discipulado no Novo Testamento. Mateus enfoca isso, né? Foca nisso. Aqui é uma foto do chamado peixe, né? De São Pedro, do Mar da Galileia. Que peixe? Pedro veio lá, foi lá, pescou um peixe, que Jesus mandou pegar um peixe, né? E o primeiro que ele pegasse, ele abria a boca
do peixe e ia ter lá uma moeda. Aí Pedro vai lá, pesca o peixe, pega a moeda para pagar o imposto, né? Ou os impostos. O mestre Jesus, Joseph Dodson, comenta aqui, ó. Deixa eu correr aqui porque é muita coisa. Aqui é uma réplica de um rolo antigo. Olha o tamanho do rolo. Esse tinha um rolo de Isaías, enfim, Jeremias e por aí vai. Vamos correr. Aqui você tem a relação dos 12 discípulos em Mateus, a relação de Marcos e a relação de Lucas, os 12, os nomes. Tá? Aqui, ó, os 12 discípulos de Jesus, do Mark Strauss, ele comenta aqui, ó, faz uma exposição rápida de cada um, Simão Pedro, tá? Tiago, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, enfim. Olha só, a observância do sábado, Mark Strauss, só Mateus, ó, ele comentando, tá? Te dá todas as bases para você entender esse evangelho. Moedas de Herodes, Agripa, olha aqui as moedas que foram achadas. Herodes Agripa era aquele que estava no poder quando você lê o livro de Atos ali. Então, gente, olha, maravilhoso. Isso aqui é os evangelhos. Assim ele vai fazer com Lucas, assim ele vai fazer com Marcos, assim ele vai fazer com João e por aí vai. Tá? Deixa eu correr aqui que o tempo ruge. Ó, Lucas. Tá? Sempre você tem em destaque esses comentários, ó, mulheres discípulas de Jesus, Bob Kelly, que ele está comentando no livro de Lucas, né? Que Lucas vai dar uma ênfase muito grande às mulheres, também aos pobres, ao Palácio de Herodes, Larry Hellier. Deixa eu correr aqui que tem mais coisa para mostrar. O Sinédrio, que era composto por 71 membros, né? E quem presidia o Sinédrio, que era a corte judicial judaica, a corte religiosa judaica, quem presidia era o sumo sacerdote. As últimas 7 frases de Jesus na cruz, isso aqui dá até um sermão, né? Eu já preguei sobre isso já. A ressurreição de Jesus, Darrell Book, as aparições de Jesus após a ressurreição, também do Darrell Book. É muita coisa, gente, é muita coisa. Meu Deus do céu, deixa eu correr aqui. Aí vem Atos. Vamos lá. Concílio de Jerusalém, o culto a Ártemis, também conhecida como Diana, a rainha dos Efésios. Meu Deus do céu. Aqui você tem a foto dela. Tá? Aqui você tem foi encontrado, né, uma arqueologia, ó, a estátua da deusa Ártemis, que é a Diana. Ela é cheia de seios, tá vendo? Por quê? Ela representava a fertilidade. A fertilidade. Era a deusa da fertilidade também, né? Era a padroeira de Éfeso. Olha aqui a foto dela. Então eu não conheço um manual tão bem detalhado como esse. Se você conhecer, por gentileza, me informe. Aqui é um Coliseu em Roma, que é o meu sonho conhecer, né? E lá na Itália conhecer o Coliseu. E não só o Coliseu, outras coisas também. Aqui você tem o livro de Atos, ou melhor, Romanos. Olha só, Romanos. E por aí vai, gente. Deixa eu correr aqui, ó. Mostrar para vocês mais algumas coisas. Tem Apocalipse.
que é o último livro. Os números em Apocalipse, que são simbólicos, né? Sobre os selos lá, ó. Os 7 selos, né? Aqui você tem um documento, que é uma bula, fechado com selo. Isso aqui é um selo. Você não podia quebrar esse selo, violar esse selo. Normalmente era selado, quando o rei mandava para alguém, o rei selava com seu anel, tá? E só podia abrir a pessoa na qual ele enviou. Se a pessoa que o intrometido abrisse o selo do rei, ele era morto na hora. Não tinha nem conversa. Não tinha nem conversa. Aqui ele vai te dar um panorama detalhado, tá? Entre Gênesis e Apocalipse, tá? Gênesis é o início, Apocalipse é o fim. Então ele vai citar os textos aqui, ó, de Gênesis, os temas de Gênesis e Apocalipse, detalhado, gente. É maravilhoso. Acabando aqui, ó, que eu tô correndo por causa do tempo, para não ficar muito grande o vídeo, né? Você vem para a parte 2, como surgiu a Bíblia. Ele vai te dar uma pequena aula de bibliologia, a inspiração da Bíblia. Deixa eu correr agora. Tá. Foto o tempo todo, imagens, tá? O tempo todo. Aí. Inspiração verbal e plenária das Escrituras. Inspiração e canonicidade. Inspiração e inerrância. A inerrância está limitada aos autógrafos originais. Vou explicar aqui. A inerrância e as limitações humanas, da linguagem humana. A produção e a formação do cânon do Antigo Testamento. Aí você tem a introdução, a noção de cânon, escrita, texto de literaturas. Aqui você tem uma estátua, aqui ó, do camarada, de um escriba real no Egito Antigo. Os escribas eram funcionários importantes do Egito Antigo. O Antigo Testamento como um todo, diferentes arranjos e cânones, a expansão do cânon, o início do cânon do Antigo Testamento, fontes de revelação, o exílio e o cânon, pós-exílio, síntese canônica e fechamento do cânon 1 ao cânon 2, a era do Novo Testamento e além, que é uma foto do Lutero, conclusão, texto e hermenêutica. Depois vai trabalhar aqui, ó, redação, produção e transmissão do texto do Novo Testamento, que aqui é um pouco de crítica textual. Quem comenta é o Daniel Bell Wallace, um dos maiores críticos textuais do mundo, e é crente, tá? Ele não é cético, ele é crente. Ó, a história da transmissão do texto do Novo Testamento, os problemas da crítica textual do Novo Testamento, os manuscritos gregos, as traduções ou versões antigas, citações dos pais da igreja, resumo, um embaraço de riquezas, que é uma porção do papiro 37, o manuscrito do Novo Testamento, que contém o Evangelho de Mateus. Os métodos, prática da crítica textual do Novo Testamento, e é muita coisa aqui. Aí, conclusões. O cânon do Novo Testamento, introdução, aí vai trabalhar todo o cânon aqui, ó, tá? Que é o busto do imperador Diocleciano, que foi o último imperador que perseguiu a igreja. E ele dividiu o seu governo numa tetrarquia, um governo de 4 imperadores, 2 subimperadores e 2 imperadores principais, para governar melhor o império. Diocleciano. Depois ele vai trabalhar aqui um pouquinho os manuscritos do Mar Morto. Quem comenta é o Mário Pate. Olha, que maravilha. A Septuaginta. Ó, traduções da Bíblia e as versões bíblicas em inglês e português. É maravilhoso, gente.
Ó, traduções da Bíblia em português, traduções para o mundo. Ó, e a parte 3 é um estudo mais aprofundado da Bíblia. Como ler, interpretar e aplicar a Bíblia, que é a exegese hermenêutica, contexto, enfim. Ele vai te ensinar a unidade e a diversidade da Bíblia e por aí vai. Eu vou parar por aqui porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Se vocês gostaram de mais um review, desse segundo review, deixa aqui seus comentários, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.